Paulo é mandado para a Itália no naufrágio do navio. Atos 27 vai dizer: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália. Entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Embarcando nós em um navio Adratino, partimos navegando lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônia e Tessalônica. Eles podem glorificar a Deus para o nosso Senhor assim. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o seu nome, meu Pai. A Bíblia vai relatar em Atos 27 que Paulo tinha um desejo. O desejo de Paulo era ir para Roma acerca de um propósito de Deus para a sua vida e seu ministério. Deus transforma esse desejo de Paulo em uma promessa. Deus diz a Paulo: Paulo, você chegará a Roma. Eu repito, Deus diz a Paulo que Paulo chegará a Roma. E Paulo chegando a Roma, Paulo será apresentado a César. E era Deus dizendo para Paulo: Paulo, eu vou realizar esse desejo no teu coração. E o que eu acho extraordinário é que Deus faz a promessa a Paulo, mas Deus não revela a Paulo o processo que ele iria passar durante essa viagem. Porque tudo que Deus quer é que Paulo creia na promessa, viva o processo e se alegre com a chegada. E no capítulo 2 vai dizer que essa viagem de Paulo ela começa. E creio eu, que Paulo deveria ficar muito frustrado acerca de uma promessa, acerca de uma viagem, ele se colocar como presos para poder fazer essa viagem. E vai dizer aqui no capítulo 2 que estava conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica, que era um cristão fiel macedônio, que acompanhou o apóstolo Paulo como seu companheiro de viagem e de prisão a Roma. Literalmente, acerca dessa viagem, vai dizer que a primeira viagem que Paulo começa, ele vai até Sidom. E o centurião Júlio permite a Paulo que ele possa chegar e visitar alguns amigos. Porque literalmente acerca da viagem é assim. Porque acerca de uma promessa, Deus permite a gente ser acolhidos, abraçados por alguns amigos. Porque Deus literalmente conhece Paulo. Porque Deus literalmente não ia dar esse processo a Paulo sem que Paulo aguentaria chegar até a Roma. Meu Deus, aleluia. E no capítulo 4, a partir dali, eles foram navegando abaixo de si. Porque os ventos eram ao contrário. E tendo atravessado o mar longo da Síria e da Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como muitos dias navegando vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte desse nido, não nos permitiu o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. Realmente, bem eu sei que eu sou pescador, trabalho no mar. Eu quero fazer aqui uma conjectura para os irmãos, para que os irmãos comecem a entender a mensagem. Realmente, se você pegar a barca de Niterói para o Rio, bem sabemos quando navegamos com um vento tranquilo, a máxima no máximo é de 15 minutos. Literalmente, se levantar a ventos contrários, você bem vai perceber que de 15 minutos o tempo de travessia vai aumentar, porque os ventos são contrários, levanta a vaga de mar. Então, literalmente, isso começa a dificultar a viagem. Nós vamos começar a ver que a viagem de Paulo para Sidom foi bem tranquila. A viagem ela durou um dia. Então você vai ver porque as águas eram tranquilas. Então, literalmente,
a partir do verso número 3, você vai ver o vento começar a apertar. E vai dizer na Bíblia que o vento era contrário. E literalmente eu já quero deixar uma palavra para os irmãos. Por mais que na sua vida, no dia de hoje, os ventos tenham se levantado ao contrário, mas permaneça, porque você está na direção certa. Aleluia! Meu Deus, Pai maravilhoso, Pai. E como muitos dias navegando vagarosamente, havendo, chegando apenas de fronte sinido, nós permitimos o vento não ir mais adiante, navegando abaixo de Creta junto a Salmona. E costeando, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bom Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passando muito tempo e já sendo perigosa a navegação, pois também em jejum tinha passado Paulo, e hoje admoestava. Paulo, no caso, hoje advertia, Paulo hoje encorajava, e dizendo: varões, vejo que a navegação há de ser incomodada com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para nossas vidas. O vento não permitiu eles ir mais adiante, porque pouco importa o tempo da viagem. O importante dessa viagem é que você chega ao seu destino. Como eu falei no começo, Paulo tem uma promessa, e a promessa de Paulo é chegar a Roma. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais dele foram parecer que partisse dali para ver que podiam chegar a Fênix. Fênix é mais um porto. Eles primeiro pararam em Bons Portos, e dali viram que Bons Portos não era um porto propício para eles parar, não era propício para passar o inverno. Então, literalmente, dali eles saem e vão para o porto de Fênix, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do couro a invernar ali. Literalmente, acerca dessa viagem, nós podemos ver no capítulo 4 que os ventos eram contrários. Paulo começa a passar acerca de algumas dificuldades nessa viagem. E literalmente, eles vão para o porto de Bons Portos. E chegando lá, creio eu, conjecturando, a tripulação deve chegar para Paulo: Paulo, aqui não é um porto bom para invernar. Paulo, aqui não tem uma comida boa. Paulo, aqui não tem uma bebida boa. Vamos para o porto de Fênix, porque lá é um porto bom para invernar. Tem uma boa comida, tem uma boa bebida. Então é melhor se transportar para Fênix. Literalmente, hoje, acerca da nossa vida, nós pensamos assim: talvez pelos ventos ser contrário, nós tomamos uma direção de olhar pelos próprios olhos, de achar que Bons Portos, pelo nome até de ser bom, nem tudo que é bom aparece ver acerca da Bíblia é bom para nós. Por quê? Eles param em Bons Portos, e dali eles saem de Bons Portos para ir para Fênix. Chegando em Fênix, a Bíblia vai dizer que vai vir um pé de vento chamando Euraquilão. E esse vento é um vento mais desastroso do mar Mediterrâneo. Talvez em Bons Portos, para você parar hoje, não seja um porto bom. Talvez para você o melhor porto é em Fênix. Mas eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Literalmente, em Bons Portos tem segurança. Em Bons Portos tem direção. Porque literalmente a Bíblia vai dizer que há cerca de dias eles navegam e olham. A tripulação deve pensar: Senhor, nós navegamos já isso tudo, já paramos só aqui em Bons Portos. Porque a direção do vento era ao contrário. Então Paulo exortava eles, porque a tripulação cria mais no que o mestre falava
do que o Paulo que estava sob uma promessa, sob a fidelidade de Deus. Então, literalmente, quando Deus mandar você ir para um lugar e você vai para o outro, as tempestades ela começa a se levantar. E aqui vai dizer, no capítulo 13, e soprando um vento sul, grandemente, lhe pareceu ter já o que desejava, e fazendo-se de vela, foram muito perto, constreando a Creta. Mas não muito depois, deu-lhe um pé de vento chamado Euraquilão. Então, literalmente, você vê que acerca da má obediência, da tribulação, de não ouvir o que Paulo tinha determinado, que para ficar em bom porto, por mais que a bebida não seja boa, por mais que a comida não seja boa, mas ali tinha a segurança de Deus. E quando você sai debaixo da autoridade de Deus para seguir o caminho de um comandante, de um mestre, por mais que tenha o leme na mão, mas não tem autoridade, você vai começar a passar por ventos, você vai começar a passar por dificuldades. E acerca dessa viagem, parecendo ali que havia muitos dias que eles não viam nem sol, nem estrelas caindo, uma pequena tempestade fugiu deles todas a esperança. Literalmente é assim, né, irmão, na nossa vida. As tempestades, elas se levantam de uma tal forma que muitas das vezes a gente busca, a gente ora, faz propósito de oração e muitas das vezes nada acontece, a ponto de a gente perder até a esperança. Mas eu quero liberar mais uma palavra de Deus para a sua vida. Independente das tempestades se levantar, independente do vento soprar, você está debaixo de uma autoridade de Deus, porque o vento vai soprar de um lado para o outro, mas quando você tem a direção de Deus, o vento pode ser o contrário, mas permaneça na direção certa. E ali havendo já muito que já se não comia, então Paulo, pondo-se de pé, meio eles, disse: fora, na verdade razoável, os varão ter-me ouvido a mim e não partir para Creta, e assim evitaria esse incômodo de perdição. Olha o que Paulo faz. Lá na frente, Paulo fala para eles que eles não acreditam. Ele estava crendo mais no mestre do que em Paulo. Então você vê que no verso 21, Paulo já exorta eles de pé, porque para ficar de pé perante uma tribulação tem que ter autoridade, tem que ter direção, tem que ter promessa de Deus acerca de você exortar uma tribulação aonde você está sendo pondo para viajar preso. E Paulo ali ele não tinha voz devido àqueles 272 presos. E dizendo Paulo: não temas, o importante é que seja apresentado a César. Como eu li lá no capítulo 1, acerca da minha palavra, que Paulo, acerca da sua promessa, ele precisa ir para Roma, e chegando lá, ele precisa ser apresentado a César. Portanto, os varões, têm de bom ânimo, porque eu creio em Deus, que há de acontecer assim como foi dito. É contudo necessário irmos a uma ilha. Aqui literalmente Paulo vai dizer que nessa mesma noite, Paulo vai dizer nenhum anjo, vai dizer que o anjo de Deus, quem eu sou e quem a eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegasse contigo. E literalmente você vai vendo aqui que acerca da viagem de Paulo viajando aprisionado, Paulo literalmente ele não tinha voz, que a tripulação cria mais no mestre da tripulação do que em Paulo.
E a Bíblia vai relatar aqui que desce um anjo do céu para falar com Paulo. Eu quero deixar mais uma palavra de Deus para a sua vida, acerca dessa viagem, por todas as dificuldades que nós passamos, por mais que ficamos desanimados, por mais que o vento sopre, por mais que perdemos a esperança, por mais que oramos muito, por mais que jejuamos muito, a palavra de Deus vai dizer que vai descer um anjo do céu para falar com Paulo. E eu vou liberar uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Não importa a tempestade que estão passando, hoje Deus vai liberar um anjo do céu acerca do seu casamento, acerca da sua família, acerca dos seus sonhos, acerca dos seus projetos. Não desanime porque essa tempestade bateu na porta. Não desanime porque o vento está soprando ao contrário. Porque literalmente, quanto mais o vento aperta, mais você sabe que está na direção certa. Por glória. E disse Paulo ao centurião e aos soldados: se este não ficarem no navio, não poderei ser salvo. Então um soldado corta os cabos do batel e deixa-o cair. Por glória a Jesus. Aí você vê a importância de Deus, quantas vidas Deus tem dado ao povo da DIV para cuidar. Porque literalmente a Bíblia relata aqui, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se este não ficarem no navio, não poderei salvá-los. Talvez hoje na sua vida espiritual você tenha andado fraco, desanimado, mas literalmente, se você parar, o navio afunda. Se você parar, as pessoas que Deus deu a confiabilidade em suas mãos para você cuidar, elas param. Paulo está querendo dizer o quê? Acerca da minha viagem, quem Deus me deu na minha mão para cuidar, quem Deus deu na minha mão para tratar, quem estiver comigo dentro do navio, nada vai acontecer. Aleluia. Enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comesse alguma coisa, dizendo: e já hoje, o 14º dia, que esperar e permaneceis sem comer, não havendo provado nada, portanto exorto a que comas alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Tem cuidado de Deus para a sua vida nessa noite. Tem provisão de Deus para a sua vida nessa noite. Não saia da direção que Deus lhe determinou para a sua vida, para a vida da sua parentela, porque Deus está cuidando para que nada aconteça na sua vida, para que nenhum fio de cabelo caia da sua cabeça. Oh, glória a Jesus. E havendo dito isso, tomando pão, deu graça a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, por glória a Jesus, podemos ver que acerca dessa palavra, todos aqui se encontravam desanimados acerca dessa tempestade. Eles já não tinham mais esperanças, a esperança deles já tinham passado. E aqui você vai ver Paulo falando para ele: e tendo todos já bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos a todos 266 almas. Efeito com a comida aliviaram-se, lançando o trigo no mar. Pastor, literalmente conjecturando eu, porque Paulo já exorta eles, ensinando eles ao partir do pão. Então, se tem pão, já não precisa mais do trigo. Então eles pegam e jogam o trigo na água, porque a intenção deles era
aliviar o navio, porque enquanto menos carga, mais tempo eles teriam de chegar ao destino, mais tempo eles teriam de chegar até a Roma. E levantando-se as âncoras, deixaram-se ao mar, largando também as amarras do leme. E alcançando a vela maior do vento, dirigiam-se para a praia, dando, porém, no lugar de 2 mares. Encalharam ali o navio à fixa da proa, e ficou imóvel para a popa. Abria-se com força das ondas. Geralmente nós podemos ver acerca dessa viagem, que devido ao vento ser muito forte, e eles começaram a jogar a âncora, jogar o batel. O batel é um barco que ele fica amarrado do lado do navio. Então, literalmente, acerca do desespero, eles querem entrar no batel para que eles fujam. Então, Paulo já exorta a eles falando: se vocês pularem, vocês vão morrer, porque a bênção não está estabelecida do lado de fora. Eu vou melhorar para vocês. Se vocês pularem, vocês vão morrer, porque a bênção não está estabelecida do lado de fora do navio. A bênção está estabelecida do lado de dentro. Então, a ideia dos soldados foram que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nada. Mas o centurião, pelo nome chamado Júlio, querendo salvar Paulo, lhe estoupou esse intento e mandou que os pudessem nadar e lançasse primeiro ao mar, que se salvasse em terra. E literalmente você vai ver na palavra de Deus, que eu acho muito interessante, porque a ideia acerca do desespero, porque quando você é aprisionado, você não tem voz a nada. E literalmente, acerca dessa viagem, lá no começo do capítulo, o centurião Júlio permite Paulo visitar os amigos. Então você vê um grande tratar de Deus no começo da viagem de Paulo. Porque quando chega aqui, Jesus, no capítulo 42, então a ideia dos soldados fosse que matassem os presos. Mas só que Deus usa o centurião. O centurião é o que vigiava os presos, pelo nome chamado Júlio. Então Júlio, ele gostava de Paulo. Então literalmente, Júlio não deixa que matem Paulo. Porque se não matarem Paulo, também não conseguem mexer na tripulação. Porque a autoridade não está estabelecida na vida da tripulação, não está estabelecido na vida de Júlio. A bênção e a promessa está estabelecido na vida de Paulo. E os demais chegaram uns em taubas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram em terra salva. Acerca da nossa viagem do Evangelho, é dessa forma que Paulo exorta a sua igreja. Porque literalmente, muitas das vezes, de acordo com o posicionamento que nós estamos vivendo na nossa vida, o primeiro vento que bate na porta, nós pulamos do navio. Meu Deus, aleluia! Fala, Deus! E acerca da autoridade que Deus estabelece na sua vida, para ficar do lado de dentro. E quando você não obedece e quer ficar do lado de fora, vidas estão sendo perdidas. Vidas estão sendo mortas. E acerca dessa palavra, quando o pastor estava cantando um Correio de Fogo, eu estava aqui nesse canto, Deus estava me dando uma visão. Uma visão como essa. Porque literalmente, acerca dos propósitos que Deus estabeleceu dentro dessa igreja, Deus tem usado nosso pastor presidente, nosso evangelista presbítero Rodrigo Bandeira, porque eles colocaram as pratas da casa para pregar, porque Deus está preparando um caminho, porque acerca de quando acabar essa pregação,
grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas. Então, essa exortação de Paulo para nossas vidas, acerca da promessa que Deus estabeleceu para ele chegar a Roma e se apresentar a César, é porque os ventos, literalmente, eles vão soprar ao contrário. As águas vão se levantar. Vai dizer que eles param em porto para invernar. Sai de um porto para ir para o outro. E literalmente, Paulo aprisionado não tinha voz. E acerca dessa palavra, Deus começa a dar voz a Paulo. Porque a autoridade não estava sobre a tripulação e nem no navio. A autoridade estava da promessa estabelecida sobre a vida de Paulo. Eu vou liberar para você: permaneça nessa posição, independente dos ventos soprarem para um lado e para o outro, independente do seu desânimo na sua vida, independente da sua provação na sua vida. O vento pode ser ao contrário, mas a direção de Deus sobre a sua vida será certa. E aqui eu vou terminar a minha mensagem no capítulo 28 de Paulo. Vai dizer que Paulo chega em Malta. E no capítulo 28 vai dizer que, havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Glória a Jesus. E literalmente, o mais importante, eu olho acerca dessa viagem, tudo que Paulo tem passado, que creio que foi muito difícil, porque bem sabemos, eu que vivo da pesca, que enfrentar tempestade não é fácil, passar por ventos, fome, chuva não é fácil. Mas vai dizer no capítulo 40, no verso 44 do capítulo 27, que eles chegam ao seu propósito. Eles chegam. Então eles chegam. Jesus, ele não vai revelar a promessa da forma que você vai chegar. Jesus, ele não revela isso. Ele vai dizer que você vai chegar. Então, literalmente, eles chegam em cima de tábuas. E no verso 28 vai dizer aqui que eles vão catar gravetos. E vai dizer literalmente que o tempo, Nicão, era chuvoso. E literalmente que o tempo chuvoso, no inverno, oh Jesus, acender fogueira eu acho meio difícil, né? Tempo de chuva, você catar madeira molhada para você acender fogueira, para acender um fogo é difícil. Acender fogueira literalmente para aquecer o seu frio é difícil. Mas eu vou liberar uma palavra para você nessa noite e vou entregar essa mensagem. Literalmente, quando chega lá acerca de acender essa fogueira, acerca de tudo que Paulo tinha passado, Paulo não era aquele de olhar a fogueira acender e ficar parado. Paulo era aquele de catar graveto para ajudar a acender a fogueira. O que eu quero dizer para os irmãos? Literalmente, você precisa sair dessa zona de conforto para catar lenha para acender essa fogueira no altar. Hoje Deus está acendendo uma fogueira aqui nesse altar perante a você que se encontra desanimado acerca de uma palavra contrária, acerca de alguma coisa dita no seu trabalho, na sua vida, no seu casamento. Paulo, ele não esperava a fogueira se acender. Paulo, ele fazia a fogueira acender. Catar graveto em tempos de chuva para acender a fogueira não é para qualquer um. Tem que estar na direção certa, tem que estar no propósito certo, porque literalmente Deus, quando Ele faz a promessa, Ele não revela as dificuldades que você vai passar nesse processo. Mas o importante dessa palavra é que você chega, você se posiciona a acender essa fogueira. E na palavra de Deus vai dizer que, havendo Paulo ajuntando uma grande quantia de vidas e pondo fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão.
Porque literalmente você é parado na sua vida, no Evangelho, você que não quer nada com a obra de Deus, você que não quer compromisso, você pode ficar tranquilo que nada vai te acontecer. Mas se você botar a mão na fogueira, catar graveto para acender essa fogueira perante ao altar, coisas vai se levantar contra você. E literalmente a víbora morde Paulo, mas Deus não permite que o veneno mate Paulo. E vai dizer na Bíblia que os bárbaros eles ficam olhando, agora Paulo vai morrer, porque Paulo já passou por essa tempestade, por esse vento todo, por essa peleja. Mas Paulo chegou ao destino, Paulo chega a Roma, Paulo é apresentado a César. Agora eles pensam, Paulo vai morrer. Mas Paulo não vai morrer por quê? Porque Paulo está debaixo de uma promessa. Eu quero dizer para você nessa noite, saia da sua zona de conforto. O vento pode soprar ao contrário, seu barco pode balançar, pode até afundar, mas só que Deus vai permitir que você chegue à sua promessa. Deus vai permitir que você bote a mão no seu arado. Aleluia. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.